Olha só essa pergunta aqui que me mandaram. Léo, o poker é considerado um jogo de estratégia ou é um jogo de azar? Você aí, o que você acha? Você acha que o poker é um jogo de estratégia ou é um jogo de azar? Você aposta no poker? Você joga poker? Você já colocou dinheiro? Já perdeu dinheiro? Sim ou não? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Eu ajudo pessoas a recuperar o controle sobre suas vidas e superar o vício em apostas. E se por acaso aí, você que está me assistindo, você quer saber a resposta para essa pergunta, você quer saber se o poker é ou não é um jogo de azar, se ele é considerado um jogo de azar ou um jogo de estratégia, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo para você. E obviamente, eu vou explicar também pontos importantes sobre o vício em poker. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Por que tem que ativar o sininho? É óbvio, porque todo dia tem muito conteúdo de qualidade e gratuito para você aqui no meu canal do YouTube. Mas afinal, o poker é um jogo de estratégia ou é um jogo de azar? Bom, primeiramente eu quero explicar para você o que são jogos de azar. Jogos de azar são jogos onde a pessoa precisa exclusivamente da sorte para ela ter um bom resultado. Já expliquei isso várias vezes aqui no meu canal do YouTube. Quais são tipos de jogos de azar? O caça-níquel. O caça-níquel, obviamente, é um tipo de jogo de azar, porque não tem uma estratégia. Você depende exclusivamente da sorte. Você vai lá, puxa a alavanca e espera rodar e cair um resultado. Ou se for um caça-níquel diferente, como o jogo do Tigrinho, Fortune Tiger ou Fortune Rabbit, ou qualquer outro tipo de caça-níquel online, você vai lá, aperta o botão e espera o resultado. Isso é um jogo de azar. Roleta online também é considerado um jogo de azar, porque não tem estratégia. Até tem pessoas que tentam criar alguma estratégia, escolher a dezena, tantas dezenas, criar uma estratégia para você ter um bom resultado, mas ele é considerado um jogo de azar. O jogo do aviãozinho, aí que muitas pessoas são viciadas, também é considerado um jogo de azar. O Mines, que muitas pessoas apostam lá no Mines, também é considerado um jogo de azar. Para quem não sabe, o Mines ele é o campo minado online. Também é um jogo de azar porque não tem uma estratégia. Você depende única e exclusivamente da tua sorte. Já o poker não é considerado um jogo de azar, por quê? Porque precisa de habilidade e estratégia. Precisa de sorte também, mas conta com uma estratégia, tem como você colocar uma estratégia, tem como você blefar, tem como você fazer inúmeros tipos de estratégia e obviamente depende também da tua habilidade, de conhecer um pouco sobre o jogo, conhecer as regras, conhecer o baralho de modo geral. Significa que o poker não vicia? Significa que o poker não é perigoso? Não, muito pelo contrário, você vai ver ao longo desse vídeo eu explicar como que o poker pode ser extremamente destrutivo e hoje eu tenho vários pacientes de poker que perderam muito dinheiro não só em campeonatos, mas principalmente no cash game. Por quê? Porque mexe muito com a compulsão, porque mexe muito com o vício. E se você joga poker aí, você sabe do que eu tô falando. Mas eu quero ressaltar aqui nesse vídeo que muitas pessoas estudam o poker, ou seja, diferente de um jogo de azar que você simplesmente vai lá, aperta um botão e espera o resultado. Que estudam, que buscam estratégias. Hoje em dia existem inúmeros campeonatos, campeonato brasileiro, campeonato mundial, jogadores profissionais que vivem do poker. Bem importante ressaltar que o grande problema é quando a pessoa perde o controle. É aí que a pessoa bate o pé na porta do vício. Não é mesmo? A pessoa perde o controle, entra no cash game e vai viciando cada vez mais. Uma bela comparação simples, neurologicamente falando, do poker por jogos de azar são aspectos psicológicos que um jogador de poker tem que ter. Algumas habilidades que uma pessoa para jogar poker tem que ter, que um jogador de jogos de azar não tem que ter. Um belo exemplo tá na pessoa controlar as emoções. O jogador de poker, se o cara quiser jogar poker, ele tem que controlar a ansiedade, ele tem que controlar a impulsividade. Outra coisa é o desafio da estratégia. Saber criar uma estratégia, saber se controlar. Esses são dois pontos muito interessantes que a pessoa tem que ter para ter habilidade no poker. Além, obviamente, de raciocínio lógico, leitura de algumas situações, tentar ler como que tá a mesa. Se você aí que joga poker, você sabe o que eu tô falando. A pessoa tem que ler como que tá a mesa, ver quais cartas já caíram, ou seja, existe um raciocínio lógico. Isso significa que o poker não é perigoso? Eu sempre estou falando isso, vou falar isso 20 vezes nesse vídeo. Não significa que o poker não é perigoso, mas o fato é diferente de um jogo de azar,
precisa de uma estratégia. Eu vou trazer uma analogia simples aqui para você que talvez faça sentido. O poker, em muitos aspectos, é parecido com o xadrez. Por quê? Eu gosto muito de jogar xadrez. Significa que eu sou bom no xadrez? Não, não sou bom no xadrez, mas eu gosto. Basicamente, o xadrez, para você ter um bom resultado, você precisa pensar, obviamente, né? Xadrez é um jogo que exige raciocínio lógico, a parte cognitiva da pessoa. Você tem que criar uma estratégia para ter um bom resultado. O xadrez você tem que pensar nas consequências, o que você pode fazer, o que você não pode. O poker tem um pouco disso. Por quê? Porque você tem que pensar, você tem que fazer uma estratégia para você ter um bom resultado. Então, o poker e o xadrez lembra muito isso. O xadrez, na minha opinião, você tem que pensar muito mais. A grande diferença é que o poker você depende um pouco da sorte também, porque depende da mão que vai vir, depende da próxima carta que vai virar. Se você joga poker, você sabe o que eu tô falando. E é isso que muitas vezes faz uma pessoa viciar. Por quê? Porque ela tem um bom resultado no poker, porque ela pensa, não, eu posso ganhar mais na próxima vez, eu posso apostar mais que eu vou ganhar mais. É assim que a pessoa bate na porta do vício. É assim que a pessoa entra na ganância. Fala, nossa, eu joguei aqui no poker online, joguei online e ganhei tanto. Então, se eu apostar tanto, eu posso ganhar mais. E é aí que a pessoa vai ficando gananciosa e vai querendo ganhar mais, que a pessoa vai querendo aumentar a mão, é aí que a pessoa perde o controle da banca e é aí que a pessoa fica muito viciada. E aí, meus amigos, a pessoa deixa de jogar torneio e começa a jogar cash game. Você sabe do que eu tô falando, né? Se você joga poker, você sabe do que eu tô falando. Porque no torneio, a pessoa, quando é eliminada, ela vai lá, não pode jogar mais, ela tem que esperar. No cash game, não. Quanto mais tem, mais vai. Aí agora você imagina uma pessoa com muito dinheiro para comprar fichas, apostando no cash game e totalmente compulsiva, uma pessoa viciada. Ela vai jogar tudo que tem e mais um pouco. É aí que a pessoa se endivida, é aí que a pessoa perde valores exorbitantes. Esse é o perigo do poker. É quando a pessoa perde a mão, é quando a pessoa fica gananciosa. E é isso que eu quero que você preste muita atenção aqui nesse vídeo. Eu quero que você entenda a diferença de um jogador de poker profissional que tem capacidade emocional de fazer um controle de banca, que joga campeonatos. Poker hoje existe ranking, uma pessoa que busca o ranking, uma pessoa que leva o poker como uma profissão é diferente de uma pessoa que joga o poker sem controle nenhum. Uma pessoa que entra, que até tenta entrar no poker, que até tenta vencer algum campeonato, mas não tem controle nenhum de banca e entra no cash game. Como eu acabei de falar para vocês aqui, o cash game, sem dúvida nenhuma, é o pé na porta do vício. Aprenda isso. É o pé na porta do vício, como eu digo aqui, é o pé na porta do inferno. Por quê? Porque a pessoa, quanto mais tem, mais vai. Eu tenho exemplos no meu consultório, exemplos de pacientes que jogavam campeonatos. Olha que interessante essa história. Exemplo de um paciente que era extremamente habilidoso, tinha um conhecimento muito grande de poker, ganhou grandes campeonatos, começou jogando campeonatos, foi jogando cada vez mais campeonatos, e aí ele começou a jogar o poker online mesmo, em alguns sites de poker aí, você conhece alguns sites, e até jogava campeonatos. Aí passou pro cash game, foi apostando mais, foi apostando cada vez mais, e aí foi perdendo a mão. Foi perdendo a mão, ficou endividado, perdeu mais de 400 mil reais, perdeu muito dinheiro. E eu não tenho só um paciente que passou por esse processo. Eu tenho pelo menos uns 5 pacientes que são viciados em poker que passaram por esse processo. Começaram no campeonato, entraram no cash game, foram aumentando a mão, foram se endividando. Eu quero saber de você que está me assistindo. Você está nesse processo? Se você está, sinal de alerta. É aí que você tem que parar, porque o poker já se tornou um grande problema para você. Esse é um sinal que você está viciado. Esse é um sinal que você está compulsivo. Esse é um sinal que você deve procurar um tratamento. Esse é um sinal que você deve mudar os teus hábitos, mudar a tua rotina. Esse é um sinal que você precisa fazer atividade física. Esse é um sinal que você precisa achar outros geradores de dopamina. Esse é um sinal que você precisa ter uma rede de proteção, quem sabe até mesmo familiar e profissional. Esse é um grande sinal de alerta. Deu para você entender? Outra curiosidade que eu quero trazer para você aqui é que o vício em poker escolhe todas as classes sociais. Tem um exemplo muito famoso aí que rolou na internet de um jogador de futebol muito conhecido, muito famoso, que estava no aniversário da filha dele e no aniversário da filha dele ele estava com o celular lá apostando. Pegaram uma imagem ele com o celular apostando. Um jogador muito famoso que é viciado em poker, só não declarou que é apostado, mas todos os sinais mostram. E eu quero dizer para você que esse é um relato que muitos pacientes me falam, que muitas vezes por eles serem viciados em poker, serem viciados, eles estão em alguns lugares pela acessibilidade do jogo, né, por ser online. Hoje a pessoa não precisa ir até um cassino presencial para apostar, por ser uma coisa muito acessível.
eles pegam e sempre estão apostando em vários lugares. Muitas vezes estão numa reunião de família, muitas vezes vão no banheiro, muitas vezes está num almoço de família e estão apostando. Então eu convido você que está me assistindo, você pensar, esse é um sinal do vício em poker. Muitas vezes você está em algum lugar que você tinha que estar prestando atenção em outras coisas e você está apostando, muitas vezes você aposta no trabalho, você aposta com a família, esse é um sinal claro do vício em poker, esse é um sinal que vários pacientes falam para mim no consultório e eu convido você a refletir. Se você está passando por isso, esse é um sinal que você tem que fazer um tratamento, é um sinal que você tem que se cuidar. Sendo assim, eu convido você a comentar para mim aqui embaixo. Você joga poker? Você tem apostado? Quanto tempo você aposta no poker? Você está viciado? Não tá? Conta a tua história. Conta se você já perdeu ou já ganhou dinheiro. Deixa a tua história para mim aqui embaixo. Beleza? E é claro, eu quero dizer para você, se você que está me assistindo, você quer chegar até mim, se você quer conversar comigo, quer tirar alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Chegando lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, já me segue lá no Instagram e me manda um direct. Me segue e me manda um direct. Fala que você veio por esse vídeo meu aqui do YouTube, que você quer tirar alguma dúvida, quer conversar comigo, me segue, me manda um direct. Bem importante dizer que tem muito conteúdo legal lá no meu Instagram também. O link do meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E é claro, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, pera aí, não vai embora ainda, clica nesse vídeo, que esse vídeo tá muito bom. Clica aqui, tá? Um grande abraço, tamo junto, valeu!